completar em 2013 3 anos de tramitação do plano. Eu acredito numa sanção da presidenta Dilma por volta de janeiro, fevereiro de 2014, né? Então é importante que o Congresso Nacional resolva essa questão do Plano Nacional de Educação. Além disso, 2013 vai ser marcado também como o ano das conferências municipais e estaduais de educação, que vão servir para a gente pressionar pela aprovação do plano. Então a gente pretende fazer um uso bastante inteligente, bastante estratégico das conferências para a garantia da aprovação do Plano Nacional de Educação. O que segura o PNE é a incompreensão do governo federal de que ele deve colocar mais recursos na área de educação. Basicamente, o que tem acontecido é o governo federal, numa queda de braço com toda a área de educação, que defende a perspectiva do direito à educação e acredita que é importante ter mais recursos para a área, do outro lado. Então ficamos nós e o governo disputando num braço de ferro. O governo quer passar essa responsabilidade dos 10% do PIB para estados e municípios. O problema é que o governo federal contribuiu com muito pouco. E a gente acredita que o governo federal, que é o grande arrecadador do Brasil, ele arrecada muito mais do que a soma de todos os estados e de todos os municípios, tem uma arrecadação muito mais pujante do que todos os demais entes federados. A gente acredita que o governo federal deve contribuir com mais, né? A educação é um processo complexo, como um grande quebra-cabeça aí com milhares de pecinhas. Então, é preciso pensar em mais verbas para a educação, mas também a melhor gestão dessas verbas. É preciso ajustar a formação dos professores, tanto no que diz respeito à formação inicial quanto à formação continuada, melhorar a própria gestão das unidades escolares, diminuindo a burocratização. É preciso ajustar a metodologia das escolas, porque de fato um dos grandes problemas é que os professores não estão preparados para tornar o ensino interessante e ajustado à diversidade dos nossos alunos. Mas entre tantos fatores, eu considero um prioritário que é justamente a valorização do professor. O professor hoje no Brasil recebe em média 60% do que outros profissionais com o mesmo com o mesmo grau de qualificação e de estudo. Então, o professor hoje no Brasil se sente muito desvalorizado e essa desvalorização tem um efeito duplo. Por um lado, ela desmotiva quem está efetivamente dando aula e, por um outro lado, ela afugenta, digamos assim, grande parcela dos nossos jovens. Hoje nós temos aí 2% dos jovens que se interessam em estudar para serem professores. Então esse é um número muito baixo e que mostra que alguma coisa está errada. O desafio para 2013, se fôssemos listar assim pontualmente, teria como base, a princípio, a valorização do professor como mediador entre o sistema e o aluno. Então, isso inclui uma comunicação nas propostas municipais, estaduais e federais, para que o professor tenha como mediar uma proposta, né, e ter um objetivo, né, mais claro para trabalhar com o aluno. Seria um investimento na valorização do professor, na figura dele fazer essa diferença, né, e ele ter essa motivação para trabalhar. E visto que nós estamos numa época em que a figura do professor está assim, mudando, né? Não é mais aquele transmissor de conhecimento apenas, deve-se ter investimento na capacitação desses professores e deve ter investimento também em estrutura da escola. Na verdade, existe um grande tema, que é o Plano Nacional de Educação, cuja aprovação já foi postergada várias vezes. Ele é um grande tema por tudo aquilo que o plano condensa. A educação escolar brasileira, ela tem um quadro no qual tudo é prioridade, né? Que, por definição, nada seria prioridade. Mas esse quadro indica que nós temos necessidades na educação infantil, na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, na educação de jovens e adultos. Quando eu digo que a grande questão é o Plano Nacional de Educação, é que o plano ele apresenta, ainda que alguns aspectos possam ser altamente questionáveis, mas ele apresenta um quadro conjunto da educação brasileira. E para cada um dos aspectos, das etapas, dos níveis,
nós temos um conjunto de iniciativas e principalmente de metas. Evidentemente que a votação, digamos, do Plano Nacional de Educação não vai, por si só, garantir a realização das metas. Mas o fato de nós termos, de forma mais cabal, fixar as metas, isso permite todo um conjunto de mobilizações, de pressões e mesmo, e principalmente, de acompanhamento da execução dessas metas. Então, é nesse sentido que eu digo que a votação do Plano Nacional de Educação condensa os problemas da educação escolar brasileira e deve, portanto, se tornar a principal questão. Eu acho que em 2013 a gente vai ter, como é próprio da educação, vários desafios correlatos. Não dá para a gente imaginar fazer a educação pública com alguns pontos apenas. Eu acho que a gente tem aí um conjunto de desafios e que vão ficar, eles já são pautas fortes, mas acho que vão se tornar pautas mais fortes ainda em 2013. Eu acho que, começando pelas etapas de ensino, mais foco ainda na educação infantil. Acho que cada vez mais a gente tem consciência e tem essa certeza, mais do que consciência, essa certeza de que a educação infantil é fundamental para a gente conseguir garantir que todos os alunos tenham uma trajetória exitosa e completa. Uma outra pauta importante é a alfabetização, né? O governo federal lançou o PNAE nesse ano, em 2012. Acho que em 2013 a gente vai ter aí a gente vai poder ver o PNAE sendo operacionalizado. E o outro ponto que eu acho que também começou a ganhar mais força em 2012, mas que eu acho que vai entrar muito na pauta em 2013, é a reformulação do ensino médio. Acho que se tem um diagnóstico que é consensual no Brasil é que o ensino médio ele vive uma crise e ele tem um problema de desenho. Assim, a gente precisa mudar o desenho do ensino médio. Com esse desenho que ele tem hoje, a gente nunca vai conseguir nenhum resultado. E aí, por conta do ensino médio, também pensar o Fundamental 2, que é a etapa que estrangula, né? A gente vem num crescente, a gente tem conseguido avançar no Fundamental 1, e aí para no Fundamental 2, e aí vem toda a crise do ensino médio. Então, eu acho que isso aí continua na pauta do ano que vem. E aí, como assuntos que impactam nessa trajetória que a gente quer construir para a educação pública brasileira, formação de professores, eu acho que é um tema ainda importante, currículo e avaliação. Eu acho que esses são os três temas que são ainda muito fortes na agenda educacional e que vão continuar fortes, ainda mais fortes em 2013.